Ex-presidente Lula é condenado em segunda instância no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre. Desembargadores aumentam pena para 12 anos de prisão em processo envolvendo o triplex do Guarujá. Ministério Público Federal pede leilão urgente de bens bloqueados do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, e da mulher dele, Adriana Anselmo. Justiça mantém prisão de Felipe Pisciani, filho do ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Jorge Pisciani. E na série Eleitorado Brasileiro, o nível de escolaridade dos eleitores. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Boa noite. O Ministério Público Federal pede urgência na decisão sobre leilão dos bens de Sérgio Cabral e Adriana Anselmo. A defesa do casal entrou com recursos contra a venda dos bens que estão bloqueados. Na avaliação do Ministério Público Federal no Rio de Janeiro, por causa da deterioração do imóvel do casal em Mangaratiba, é necessária uma resolução rápida do caso com o julgamento dos recursos no curto prazo. Em um despacho de junho de 2017, 8 bens retidos por ordem judicial, incluindo a casa do condomínio Porto Belo, uma lancha, 3 automóveis e um jet ski, foram avaliados em mais de 12 milhões e meio de reais. Os valores das joias não foram estimados. O MPF rebateu a alegação da defesa do ex-governador de que não haveria relação entre os bens retidos e os crimes cometidos pelos quais foi denunciado e até condenado. Para o MPF, não há dúvida de que os bens são produtos do crime. O julgamento caberá à primeira turma do TRF2. O desembargador federal Paulo Espírito Santo, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região no Rio, decidiu manter preso Felipe Pisciani, filho do deputado estadual Jorge Pisciani, ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio. Pai e filho foram presos preventivamente por ordem da Justiça Federal na Operação Cadeia Velha. De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal, Felipe Pisciani estaria envolvido no esquema de lavagem de dinheiro de pagamento de propinas por empresários de ônibus. A decisão ainda será julgada por um colegiado no TRF2. Segunda instância da Justiça Federal confirma a condenação do ex-presidente Lula no caso do triplex do Guarujá. A repórter Ana Paula Ergang está em Porto Alegre, de onde traz as informações ao vivo por telefone. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, William. Boa noite a todos. Isso mesmo. Por unanimidade, por 3 votos a 0, os desembargadores aqui do Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiram aumentar a pena imposta a Lula. Em primeira instância, ele havia sido condenado a 9 anos e 6 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Agora, o TRF4 aumentou a pena para 12 anos e 1 mês de reclusão. Com a decisão, de acordo com os desembargadores, Lula não vai ser preso de imediato. Uma eventual prisão só será pedida quando não couberem mais recursos aqui ao TRF4. William. Obrigado, Ana Paula. Vamos ver como foi o julgamento no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Primeiro a votar, o relator da Lava Jato no TRF4, desembargador Gebran Neto, destacou que há provas suficientes de que o ex-presidente Lula recebeu um apartamento triplex no Guarujá, em São Paulo, como propina da construtora OAS em troca de favores na Petrobras. O magistrado destacou que, embora não tenha havido transferência formal para o nome de Lula, o imóvel foi reservado para ele. É incontroverso que a esposa do ex-presidente Lula, digo eu, firmou o termo de adesão ao empreendimento com a Bancob, relativamente à unidade 141 do edifício. A questão reside na unidade triplex, que, segundo a denúncia, teria sido destinada, reformada e imobiliada para o apelante Luiz Inácio, às custas da OAS. O imóvel constou expressamente na declaração de imposto de renda conjunta do casal Lula da Silva até o exercício de 2015, ano calendário 2014. Somente na declaração seguinte, ano calendário 2015, houve a exclusão do referido compromisso de compra e venda da declaração de ajuste anual. O relator votou para que a pena de 9 anos e meio de prisão, determinada pelo juiz Sérgio Moro em primeira instância, chegue a 12 anos e 1 mês de reclusão. Infelizmente, e reafirme-se, infelizmente, está sendo condenado um ex-presidente da República.
mas que praticou crime e pactuou, direta ou indiretamente, com a concretização de tantos outros, o que indica a necessidade de uma censura acima daquela ordinariamente se firmaria na dosagem da reprimenda. Se até o presente julgamento, para praticamente nenhum dos condenados, a pena foi fixada sequer em grau médio, tenho que, no presente caso, esse limite deve ser no mínimo atingido, o que, aliás, é uma aplicação bastante tímida das vetoriais do artigo 59. Certamente, a reprovabilidade da conduta sobressai da alta posição que o réu ocupava no sistema republicano. As consequências do delito também devem ser consideradas negativas, uma vez que boa parte dos valores foram utilizados para deturpar o processo político eleitoral e, nessa perspectiva, vulnerar o próprio Estado Democrático de Direito. Mais cedo, na primeira parte do julgamento do recurso, o Ministério Público já havia reforçado a posição de que o imóvel foi preparado para o ex-presidente. A defesa rebateu, alegando que o imóvel em Guarujá sempre pertenceu à OAS. Para o advogado, faltam provas concretas contra Lula. Nós estamos aqui tratando de delitos financeiros e não há uma prova pericial feita com o objetivo de identificar o caminho do dinheiro. Não houve a prática, o uso da função pública para recebimento de vantagem devida. Segundo a votar, o desembargador Leandro Paulsen, revisor do caso, considerou que o triplex torna evidente a participação de Lula no esquema e o recebimento da propina. Ele acompanhou o relator, inclusive no aumento da pena imposta ao ex-presidente. Relativamente à autoria e à culpabilidade de Luiz Inácio Lula da Silva, o vínculo de causalidade entre a sua conduta e os crimes praticados é inequívoco. Luiz Inácio agiu pessoalmente para tanto, bancando quedas de braço com o Conselho da Petrobras, forte na condição de presidente da República. O cometimento de crimes de corrupção por um presidente ou ex-presidente em razão do cargo, além de constituir uma violação seríssima à ordem jurídica, torna vil o exercício da autoridade. Submeter a conduta de um presidente ao crivo da censura penal torna presente o que bem destacou o magistrado de primeira instância ao finalizar sua sentença. Não importa o quão alto você esteja, a lei ainda está acima de você. O terceiro e último a votar foi o desembargador Vitor Laus. Para ele, a culpa de Lula foi comprovada por documentos e testemunhas. Há um elenco de pessoas, de profissionais, sejam eles da própria construtora OAS, sejam eles da Petrobras, que foram ouvidos, várias pessoas, cada uma de per si, foi indagada. Esse elenco de pessoas, fora uma ou outra, na grande generalidade, na ampla maioria, foram depoimentos convergentes. A consultora jurídica Karina Zuccolotto está comigo aqui na bancada para comentar essa decisão. Karina, boa noite. Boa noite, William. O ex-presidente Lula foi condenado por unanimidade pelos 3 desembargadores hoje em segunda instância. É entendimento do Supremo Tribunal Federal que pessoas condenadas em segunda instância já podem ser presas. É o que deve acontecer nesse caso? Não ainda, William. O Supremo Tribunal Federal tem essa jurisprudência desde 2010, no sentido de que, uma vez confirmada uma decisão condenatória penal na segunda instância, como de fato é o Tribunal Regional Federal, haveria o início imediato do cumprimento da pena. No entanto, é preciso que sejam esgotadas essas vias ordinárias, ou seja, que não caiba mais nenhum recurso lá junto ao TRF para que esse início da execução da pena se dê. E no caso aqui, como houve o julgamento de uma apelação, é cabível ainda contra essa decisão possíveis embargos de declaração, que é um recurso previsto na lei processual que se presta a esclarecer algum ponto contraditório que eventualmente haja no acórdão e na decisão, para esclarecer um ponto que tenha ficado omisso e não se manifestaram os juízes que proclamaram aquela decisão. Então, os embargos de declaração, eles se prestam a possíveis esclarecimentos. Uma vez apresentados esses embargos de declaração, ou caso a defesa não os apresente, a gente diz que houve, portanto, na segunda instância, o trânsito em julgado dessa decisão, da qual não se cabe mais agora para as instâncias superiores uma discussão de fatos e provas, e aí sim é possível a decretação da execução, do início da execução da pena aplicada ao ex-presidente Lula. Então, é preciso ainda que se aguarde
o decurso do prazo existente para a interposição de possíveis embargos de declaração e, caso eles não sejam interpostos, que haja uma certificação do decurso do prazo para que aí sim seja decretada o início da execução provisória da pena. Margarina, a situação como está hoje, seria suficiente para impedir uma possível candidatura do Lula para 2018? Os efeitos penais e eleitorais dessa decisão são diferentes. Então, para a execução provisória da pena, no âmbito penal, é preciso ainda esgotar o julgamento de possíveis embargos de declaração. Mas, para fins eleitorais, segundo o que determina a lei da ficha limpa, uma vez que haja confirmação da sentença condenatória por um órgão colegiado em segunda instância, já estaria caracterizada a inelegibilidade daquele condenado. No entanto, nesse caso específico, quem vai poder decidir se há ou não uma inelegibilidade em razão dessa decisão é o Tribunal Eleitoral e nós teremos que aguardar. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço. Nós vamos ao rápido intervalo. Voltamos a seguir com outras notícias. Funcionária demitida por justa causa por alterar atestado médico. A gente volta já já. O Tribunal Superior do Trabalho determina que pedido de equiparação salarial feito por uma jornalista concursada da empresa Brasil de Comunicação seja examinado pelo TRT do Distrito Federal e Tocantins. Em primeira instância, foi considerado que a EBC, como empresa pública, está sujeita aos princípios inerentes à administração pública e possui plano de cargos e salários, homologado pelo Ministério do Planejamento. Sendo assim, como concursada, a jornalista teria de seguir os critérios estabelecidos para fins de promoção. Dessa forma, foi considerado inviável a equiparação salarial com a colega contratada temporariamente, já que a empresa dispõe de quadro organizado de carreira que regulamenta cargos, salários e critérios de promoção por merecimento e antiguidade, respeitando a CLT. Esse mesmo entendimento foi mantido pelo Tribunal Regional do Trabalho do Distrito Federal e Tocantins. A jornalista recorreu ao TST sustentando que a jurisprudência da Corte exige, para afastar o direito à equiparação, que o quadro de carreira seja homologado pelo Ministério do Trabalho, o que não aconteceu no caso. O relator do caso, desembargador convocado Altino Pedroso dos Santos, aceitou o recurso. O desembargador explicou que a súmula 6 do TST prevê que só é válida a equiparação quando o quadro de pessoal organizado em carreira é homologado pelo Ministério do Trabalho, excluindo-se apenas o quadro das entidades de direito público da administração direta, autárquica e fundacional aprovado por ato administrativo de autoridade competente. Os demais ministros seguiram o relator. Por unanimidade, ficou determinado o retorno do processo ao TRT para o exame do pedido de equiparação salarial sem o óbice relativo à existência de quadro de carreira não homologado pelo Ministério do Trabalho. O Superior Tribunal de Justiça nega pedido de prisão domiciliar para o ex-prefeito de Santana, no Amapá, José Antônio Nogueira de Souza. No STJ, a defesa alega que o Estado não tem condições de garantir o cumprimento da pena dos dois no regime semiaberto, por falta de vagas. Eles argumentam que tal situação possibilita o cumprimento da pena no regime domiciliar. Os dois foram condenados à prisão em regime semiaberto pelo Tribunal de Justiça do Amapá, por concederem carteiras de habilitação em troca de votos, além de outros crimes contra a administração pública. Ao negar o pedido, o ministro Humberto Martins destacou que a defesa não esgotou todas as possibilidades de recurso em segunda instância, antes de acionar a Corte Superior. Além disso, Humberto Martins apontou fragilidades nos argumentos da defesa, já que o desembargador que analisou o caso não confirmou a falta de vagas. 3 pedidos para mudar o nome e a sigla de partidos políticos tramitam no Tribunal Superior Eleitoral. O Partido Social Democrata Cristão, PSDC, quer mudar para Democracia Cristã, DC. Já o Partido Ecológico Nacional, PEN, quer mudar de nome para Patriota e usar a sigla PATRI. O Partido Progressista quer trocar para Progressistas, mas manter a sigla PP. Em 12 de setembro do ano passado, o PTdoB, Partido Trabalhista do Brasil, obteve no TSE a mudança de nome para Avante. Em 16 de maio, o Partido Trabalhista Nacional, PTN, conseguiu a aprovação do TSE para se chamar Podemos e usar a sigla POD.
Funcionária é demitida por justa causa depois de alterar informações do atestado médico. Atestado médico. Às vezes ele é necessário no tratamento da saúde. Atestado de 15 dias, cortei o dedo. Às vezes uma gripe, mais forte, tem que ficar de cama, não poder comparecer ao trabalho. É verdade. No caso de um problema sério de saúde, não resta outro caminho a não ser interromper a rotina de trabalho para o devido tratamento. Para garantir o exercício desse direito, muitas vezes é preciso fazer a homologação do atestado. É como se fosse a validação por outro profissional de saúde das informações prestadas pelo médico e dos dias indicados para o afastamento. O atestado médico é um documento muito importante. É emitido pelo médico assistente com a finalidade, no caso do trabalhador, de atestar que existe uma incapacidade laborativa por motivos de saúde naquele tipo de trabalho. Essa incapacidade ela pode ser total, por um período X, parcial, por um período permanente. Ainda de acordo com este médico do trabalho, existem informações importantes para a análise do pedido médico. A grande maioria das empresas, grandes empresas e instituições públicas, eles têm médico do trabalho ou perícia médica que avalia a autenticidade não só do documento, mas também verifica se aquele número de dias, aquele atestado emitido pelo médico assistente corresponde realmente é necessário mesmo para que o trabalhador recupere sua saúde. O atestado deve preservar a informação do médico e não pode ser alterado em hipótese alguma. Uma mulher em Santa Catarina rasurou o documento para conseguir um dia a mais de afastamento. Resultado, a funcionária foi demitida por justa causa. O caso foi parar na Justiça e a decisão da primeira vara do trabalho de Jaraguá do Sul foi mantida por unanimidade pela 6ª Câmara do TRT-12 em Santa Catarina. Este advogado alerta para os riscos que o trabalhador corre quando tenta alterar alguma informação do atestado. O que não pode acontecer são rasuras que tornem o documento falso. Aquela rasura onde o empregado acrescenta um dia, acrescenta um número, acrescenta um determinado código de doença que não é o dele. Ou até mesmo apresenta um atestado completamente falso, desses aí que a gente tem notícia de que as pessoas expedem sem nunca ter ido a médico ou coisa alguma. Então, esses aí são falsos no seu teor, no seu mérito, na sua essência. Então, esses atestados são falsos e a apresentação deles na empresa pode gerar demissão por justa causa e, se forem apresentados em juízo, eles podem também gerar uma condenação por litigância de má-fé ou até algum desdobramento criminal. A Advocacia Geral da União acaba de protocolar manifestação no Supremo Tribunal Federal em que defende que seja mantida a decisão do Superior Tribunal de Justiça que havia autorizado a posse da deputada federal Cristiane Brasil como ministra do Trabalho. Mais cedo, a Procuradoria-Geral da República já tinha se manifestado pela proibição da posse de Cristiane. A cerimônia estava marcada para a última segunda-feira, mas foi suspensa por decisão da ministra Carmen Lúcia, presidente do STF, que solicitou manifestação à AGU e à PGR. O caso ainda será analisado pelo STF. A deputada foi condenada a pagar R$60 mil por dívidas trabalhistas com 2 ex-motoristas. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Na série Eleitorado Brasileiro, o nível de escolaridade dos eleitores. A gente volta em instantes. Uma questão polêmica. Até que ponto uma crença religiosa pode influenciar a decisão de um médico na hora de salvar uma vida? É o caso das testemunhas de Jeová que não permitem a transfusão de sangue. Religião e saúde, 2 assuntos que às vezes se encontram. É o caso da transfusão de sangue. Para as testemunhas de Jeová, a opção de não fazer é uma questão de obediência ao que diz a Bíblia. A Bíblia, desde o início, ela é bem direta nesse aspecto. Então, quando foi liberada a questão, inclusive, de servir de alimento a carne, de animais e aí por diante, então Jeová ele foi específico ao dizer que não deveria comer do sangue. É questão de obediência, E os que seguem a crença não são poucos. O Brasil tem 860 mil testemunhas de Jeová. Tanto a Constituição quanto o Código Civil e de Ética Médica priorizam a autonomia do paciente. Mas, segundo especialistas do meio jurídico, esta não é uma verdade absoluta.
principalmente quando se discute o direito à vida. Há situações clínicas em que o paciente pode ter um comprometimento da sua capacidade de discernimento por doenças neurológicas ou psiquiátricas que atrapalham a percepção de todo o contexto em que ele está inserido e, portanto, comprometem a qualidade da decisão que ele vai tomar em função da proteção à sua vida e à sua saúde. Por outro lado, médicos e hospitais podem ser processados se fizerem a transfusão sem consentimento. Os médicos, os hospitais que abrigam esses pacientes podem ser questionados diante do Poder Judiciário. E aí cada caso vai ser analisado individualmente. Se o médico deixar de fazer, ele pode ser questionado do ponto de vista jurídico, e se ele fizer, também pode. Quando ele deixa de fazer, ele pode ser questionado em relação ao fato de ter se omitido no tratamento do paciente, e se ele fizer, ele pode ser questionado do ponto de vista de ter invadido a capacidade, a possibilidade de opção do paciente por sua crença religiosa. Para os cirurgiões, a decisão de fazer a transfusão ou não depende da situação do paciente. Em condições que a gente tem de urgência e iminência de morte, aí a decisão prevalece muito mais o respeito à vida. É um assunto bastante polêmico por isso, porque às vezes parece que você não chegou a esclarecer para o seu paciente a situação. E muitas vezes, como eu falei, em situações que às vezes você nem sabe, né, que ele tinha essa opinião. Né? Então chega, por exemplo, um acidente de carro, onde chega muito politraumatizado, desacordado, a gente tem que fazer tudo para que o que a gente aprendeu na faculdade, o que o conselho nos orienta e sempre é salvar a vida. O jornalista Adriano Faria é testemunha de Jeová e não permitiu que a filha passasse por uma transfusão. Na época, a menina tinha 14 anos e fez uma cirurgia cardíaca com o uso de substâncias que estimulavam a produção de sangue. A equipe usou opções terapêuticas às transfusões, aumentou os níveis das taxas sanguíneas dela. Na cirurgia foi feita uma sutura bem meticulosa, a abertura da parte do tórax e também do coração, e depois no pós-operatório o trabalho dos intensivistas foi muito bom. Então no pré, no intra e no pós foi feito um trabalho conjunto, o resultado foi que não foi necessária a transfusão. Série Eleitorado Brasileiro. Na reportagem de hoje vamos ver qual é o nível de escolaridade dos nossos eleitores. A novidade é que eles estudaram mais nos últimos anos. Sabe de uma coisa que mudou muito nos últimos tempos? O perfil do eleitorado brasileiro. Os eleitores estão mais atentos em relação ao nível de escolaridade. A turma que vai às urnas está mais preocupada em frequentar a escola, tirar o canudo, sabe? Um levantamento feito pelo Tribunal Superior Eleitoral mostrou que dos 146 milhões de eleitores cadastrados em 2016, cerca de 10 milhões já passaram pela faculdade. Isso representa que 6,9% deles conquistaram diploma de ensino superior. Em 2010, o número era bem menor, apenas 3,8% do eleitorado, ou seja, 5,2 milhões de pessoas concluíram a universidade. Educação é um fator que tradicionalmente tem uma importância muito grande na participação política em geral e na participação do eleitor, né, especificamente. Que educação é fundamental para a cidadania, a gente já sabe, né? Mas isso não quer dizer que quanto mais diplomas a pessoa tiver, isso vai influenciar em um voto mais consciente. O fato de a pessoa ser mais educada, ter um nível de escolaridade mais alto, não quer dizer que ela vai ter mais participação ou que vai ter um voto mais consciente, né? Tem outras coisas que precisam ser consideradas. Por exemplo, o nível de informação da pessoa. A pessoa pode ter uma escolaridade mais baixa e estar mais bem informado, né? Ter mais acesso à imprensa, não é? A outros tipos de informação. Isso não significa que você precisa sair correndo e largar a sala de aula, né? É para você entender que existem outras formas e maneiras de ficar por dentro das eleições e ter um voto bem mais consciente. A reportagem de amanhã será sobre o eleitor e as redes sociais. A Justiça Eleitoral investe nesse tipo de comunicação para se aproximar do cidadão.
O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você e continue aqui na TV Justiça.